Oi pra você que tá aí me assistindo. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra falar abertamente sobre algumas questões minhas que eu já comentei antes, em algumas lives até. Só que hoje eu vou falar mais abertamente, mais profundamente explicando em um vídeo, né? Claro, eu vou resumir, porque tem muita coisa que não tem como eu colocar aqui, não tem como eu colocar anos em minutos de vídeos, né? Mas basicamente eu quero falar sobre alguns problemas meus. E por que de eu fazer isso? Eu vou explicar o porquê. Eu vi um comentário em uma live, eu acho, em um vídeo, falando sobre o meu jeito de ser. E quando eu digo isso é porque a pessoa comentou uma coisa como dizendo que eu tinha que me animar mais. E eu sei que a animação é tudo. Eu vou falar sobre isso inclusive nesse vídeo. Mas de início eu quero só deixar bem claro que eu tenho 4 probleminhas. São 4, inclusive eu tô tremendo aqui por conta disso. Eu tenho depressão, tenho ansiedade, tenho o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo e o TI. O TI é o transtorno explosivo intermitente, que também é conhecido como síndrome de Hooke. Os últimos 2 que eu disse agora estão controlados por medicação, claro, porque eu faço tratamento já, acho que vai fazer 1 ano. Eu tenho um problema, inclusive, de memória, porque eu esqueço muito, muito mesmo. Assim, eu esqueço muito facilmente. Dizem que é por conta dos remédios que eu tomo, né? Talvez. E aquele comentário meio que me deixou meio pensativo, porque eu sou uma pessoa que tenta se animar em geral. Quando eu tô falando com alguém, quando eu tô conversando, eu sempre tento manter meu ânimo pra cima, até pra me sentir pra cima também. Eu não sei se dá pra entender, mas daí acho que foi numa live aquele dia. Eu tava numa live e eu começo a live super bem, tô lá animado, assim, interagindo. Só que de repente como a live é grande, extensa, né? São quase 3 horas de live que a gente vai acabando fazendo. Eu acabo me cansando um pouco e eu demonstro com mais facilidade essa questão de ser um pouco mais triste, porque quem tem depressão sabe como é se sentir vazio por dentro. Você tá do lado de pessoas que você ama, você tá abraçado por pessoas que você ama ali, só que você ainda sente um vazio por dentro que não se completa. É meio doido até, né? Porque tem algumas crises que acontecem também, algumas crises de ansiedade, inclusive. Daí eu sinto um aperto assim, sabe, no peito, uma agonia. São momentos, e daí de repente esses momentos acontecem em alguns dias, e desses dias eu vou ficando o dia inteiro mal, né? Parece que eu não consigo me animar depois. Bom, um motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é pra falar um pouco pra vocês sobre a minha personalidade e sobre
os meus transtornos, né? Pra quem ainda não viu destacadamente aqui no canal um vídeo sobre isso, eu vim aqui falar hoje sobre, né? Tá vendo? Eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu não vou cortar, tá? Quando vocês me verem aqui nos vídeos, nos próximos vídeos, com certeza, eu vou sempre dar o meu melhor. Isso é algo que eu sempre prometo pra mim mesmo também, que eu sempre tento dar o meu melhor pra parecer bem, pra me demonstrar bem, pra me se sentir bem também, porque eu faço isso pra aparecer, mas eu acabo meio que também sentindo isso depois dentro de mim. Eu nunca falei abertamente sobre isso com tantas pessoas. Hoje eu acho que eu vou falar com bastante, né? Porque vocês estão acompanhando o canal e aí vocês estão percebendo o meu jeito. Eu tenho uma dificuldade de concentração em geral, em muita coisa. Por exemplo, eu não consigo assistir um filme direito, não mais. Eu não consigo me concentrar pra gravar um vídeo também pra cá é meio complicado, porque eu sempre tô tentando me concentrar ao máximo, dar o meu melhor. Eu sei que isso aqui... Eu gosto desse espaço do YouTube aqui, porque ele é um espaço que a gente pode usar pra animar as pessoas. A gente pode trazer conteúdos aqui para as pessoas se sentirem bem, para as pessoas assistirem os vídeos e se sentirem acolhidas, sabe? Eu posso estar falando muita coisa nada a ver aqui, eu não sei também, mas eu acho que era necessário gravar esse vídeo, né? E agora eu vou falar um pouco sobre minha linha de crescimento. Lá atrás, acho que com uns 7 ou 8 anos já, pelo que eu me recordo, eu já tinha alguns sintomas do toque, né? Eu focava muito em algumas coisas mínimas e aquilo era meio que perturbador pra mim até, entre aspas, porque eu focava naquilo e pensava, se aquilo ali não for do jeito que eu tô pensando, vai tudo dar errado. É uma coisa muito doida, porque quando você, por exemplo, hoje em dia, algum tempo atrás, na verdade, né, a gente chega num nível que a gente tem que olhar pra uma porta quando a gente vai sair de casa umas 50 vezes. Você fica fixado e vidrado pra ver se a porta tá trancada. Eu já passei muito por isso. Hoje em dia eu tô mais controlado, graças a Deus, sobre essa questão do toque em si. Eu já descia de elevador, né, quando a gente morava em Rio Preto ainda, descia de elevador e subia o elevador várias e várias vezes pra ficar olhando pra aquilo, focado. A minha cabeça não desligava. Tinha um guarda-roupa de correr em casa, assim, sabe? Que eu ficava batendo ele toda noite, umas 20 vezes, uma vez atrás da outra, assim. Precisava estar encostadinho. E ele não ficava, encostadinho, ele ficava, um mãozinho, assim, sabe? E é uma coisa bem complexa, porque quem tem toque sabe que você fica vidrado demais em simples detalhes do seu dia a dia. Hoje eu já me sinto bem melhor por conta da medicação. Eu já não fico mais tão em cima de detalhes assim, mas porém ainda eu sinto alguma coisa meio que lá no fundo, sabe? Bem lá no fundinho, assim, quando eu
começo a prestar muita atenção em alguma coisa. Daí eu acho que vem a falta, a minha falta de atenção vem disso. Não sei, talvez eu vou assistir um filme, por exemplo. Se eu não assistir um filme, quando pra mim eu vou assistir um filme, por exemplo, eu tenho que estar organizadamente, perfeitamente, com a minha cabeça centrada ali. Eu não posso desconectar minha cabeça, eu não posso tirar minha atenção. É uma coisa muito louca. Assim, falando, né, parece bem estranho. Mas enfim, resumidamente, isso daí foi evoluindo cada vez mais com os anos que fui passando. Eu acho que eu fui crescendo depois com uma certa depressão. A depressão, ela vem de algumas coisas que aconteceram. Muito, mas muito principalmente depois que a minha mãe veio ao público no canal dela, né? E daí a gente começava a ver comentários. Eu optava por não aparecer. Eu sempre optei por não aparecer, na verdade, né? Faz bem pouco tempo que eu venho aqui no YouTube e coloquei minha cara aqui pra mostrar pra vocês. E eu sei que esse é um caminho sem volta, porque depois que você coloca a cara aqui, você já tá aqui. Não tem jeito mais. Sobre isso. E eu recebia comentários. Eu ficava lá olhando, né? Porque quem cuidava do canal dela na época era eu. Eu ficava olhando os comentários, eu ficava respondendo também, né? Eu editava os vídeos, postava os vídeos, gravava os vídeos até numa certa época. Porém, depois eu parei de gravar também porque eu não tava conseguindo mais. O motivo disso, porque eu tremo demais, muito mesmo. Eu não consigo parar minha mão, ela fica tremendo. Eu tava fazendo uma live no canal da minha mãe, inclusive, esses dias atrás, e eu acho que a gente tava fazendo um filé de frango parmegiano, eu acho. E eu não tava conseguindo, eu comecei a tremer demais quando eu tava montando na assadeira, e aquilo já me deixou meio muito que desmotivado, né? Aí depois veio aquele comentário que eu falei no começo do vídeo, por exemplo, e aquilo lá, eu não vou dizer que me deixou triste, porque não me deixou triste. Eu vou dizer que me deixou pensativo. É assim que eu vejo as coisas sempre na minha rotina, no meu dia a dia, assim. Eu sempre fico muito pensativo quando eu vejo alguma coisa. O meu pensamento não para. Às vezes eu fico parado, vidrado, olhando pra nada, assim, pensando, não chego em conclusão nenhuma, né, sobre isso. E vocês podem ver comparadamente eu, a minha mãe, meu namorado também, né? A gente tem uma diferença entre comunicação. Eu acho que cada um tem a sua comunicação, cada um se comunica do seu jeito, cada um fala do seu jeito, e eu era muito comunicativo. Eu acho que eu me daria super bem se eu tivesse gravando esses vídeos que eu gravo aqui pro canal lá atrás, lá em tipo uns 8 anos atrás, quando minha depressão era bem mais diminuída. Eu tinha uma autoestima muito mais melhor sobre mim, sobre o que eu falava. Eu tinha uma inteligência praticamente bem maior também. Hoje eu me considero menos inteligente. Eu sei, não deveria, mas eu me considero assim, porque eu tenho um esquecimento bem grande, né, sobre tudo. Eu concluí sobre o toque, concluí sobre a depressão. A depressão eu acho que eu não concluí ainda, mas em geral é uma coisa que te deixa totalmente sentindo um vazio por dentro, sentindo tudo
meio que apagado pra você. Você fica pensando nos dias, fica pensando no amanhã, fica pensando em como vai ser. E é triste isso, porque os pensamentos vão evoluindo na cabeça e tal. Eu tento focar no meu hoje, né? Pelo menos eu tô tentando fazer isso todos os dias, só que ainda assim é difícil. Agora com a internet eu acho que isso pode ajudar ou pode piorar, eu não sei. Enfim, quando eu recebo um comentário positivo, eu me sinto melhor. Me sinto muito melhor porque eu me sinto abraçado, né? E praticamente cada abraço que vem é um abraço a mais, e isso cativa mais sempre. Eu gravo mais vídeos e coisa e tal. Eu só tô resumindo, tá bom, gente? Porque é muita coisa, né? Não tem como eu vir contar a história aqui inteira assim em um vídeo. Agora eu vou falar sobre a ansiedade um pouco. A ansiedade tá aqui comigo todos os dias, grudado juntinho com a minha depressão. As duas parecem que caminham juntinhas ali. Eu sou uma pessoa muito ansiosa mesmo. Eu sempre quero tudo o que eu penso, assim, na hora. Quando eu penso em alguma coisa, assim, pra acontecer, tem que ser na hora. A minha cabeça fica meio que surtada. As minhas crises de ansiedade, quando eu tenho, me geram sempre muito sufoco, né? Eu acho que esse é o tema mais complicadinho de entrar. Porque eu sinto... Minha mãe já me pegou tendo muitas crises de ansiedade e nesses momentos uns momentos meio que estranhos, porque você não sabe muito o que você pode fazer ali. Você não sabe muito. Pelo menos eu tô falando sobre ela e sobre mim, tipo, sobre a visão dela sobre mim. Eu acho que ela não sabe muito o que fazer na hora, porque é uma coisa que eu sinto aqui dentro, sabe? E não consigo parar de sentir fácil. Aquilo é bem profundo. Agora eu quero falar um pouco pra vocês também sobre o TI, mas esse eu acho que eu vou resumir bastante. Porque esse foi o que me pegou bem mesmo. Eu tinha, né? Tô controlado hoje em dia. Antes de tudo eu quero dizer, tô controlado hoje em dia. E o TI, ele era bem agressivo comigo, porque parece que ele vinha acompanhado do toque de algum tipo de jeito, eu não sei explicar muito bem, mas quando eu me sentia meio que insatisfeito com alguma coisa, quando eu via um probleminhazinho pequeno que seja assim, sabe? Não, no começo foi algo, claro, bem substancialmente mais maior, que já me gerava uma certa explosão, né? Eu me explodia. Tipo, eu ficava muito nervoso, com raiva, né? É uma palavra que eu não gosto de falar, né? Eu não gosto mesmo, eu acho que eu gosto de deixar ela bem escondidinha, porque é uma palavra que a gente... bem forte, né? E eu ficava muito assim, e eu ficava assim comigo, não era com ninguém. Eu me jogava na cama, eu ficava meio que chorando, e eu não posso entrar em detalhes aqui, mas quem sabe bem sobre o TI, se você não sabe também, se você quiser pesquisar um pouco, você vai ver, porque você meio que perde o controle, você fica totalmente nervoso em uma quantidade bem acima do
queria poder falar aqui detalhadamente sobre tudo isso, sobre alguns detalhes, sobre o que eu fazia comigo e coisa e tal, mas eu não sei se eu posso, não sei se eu devo também, mas basicamente eu me sentia com muita raiva e ficava tentando procurar formas de surtar comigo mesmo e assim parece que aquilo ia ficando cada vez mais intenso. Daí depois eu cheguei num nível que eu não tinha mais como me controlar, porque com coisas minimalistas do toque, por exemplo, quando eu sentia alguma coisa muito pequena, eu já explodia demais. E aquilo tava ficando insuportável. Daí a única solução foi psiquiatra, né? Então eu passo com psiquiatra já vai fazer mais de um ano. No começo o tratamento foi evoluindo devagar porque eu ainda sentia muito, mas com o tempo eu consegui ir diminuindo e acabei meio que controlado agora. Mas em geral eu já quebrei televisão nova que eu comprei. Eu tinha comprado uma televisão, eu estourei a televisão nesses surtos. Eu acho que já daqui já dá pra ter uma ideia do que eu fazia, né? E eu quero falar também sobre, aproveitando esse vídeo, esse momento, eu quero falar também sobre alguns hates que a gente recebia no canal da minha mãe lá antigamente. Alguns anos atrás, era tipo, tava numa época muito complicada pra quem acompanha ela desde o início, sabe do que eu tô falando. Tinha algumas épocas que tinha alguns meio que ataques, né? E ataques a ela no canal dela. E aquilo meio que me afetava demais, porque mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, né? Não tinha como eu me sentir diferente disso. E eu acho que eu começava a ficar muito pirado. Tinha vezes que eu acordava de manhã cedo com alguns vídeos que faziam pra ela, por exemplo, falando algumas coisas que eram totalmente inexistentes, e eu começava a tremer demais. Eu ficava faltando ar, sabe? E aquilo tudo me deixava muito triste, agoniado. Eu não sei se deu pra entender um pouco aqui de como é minha cabeça no dia a dia. Claro que aqui não tem nem 30 minutos de vídeo e isso não vai resumir tudo o que eu sinto, mas eu espero que vocês pelo menos tenham entendido um pouco sobre minha personalidade. Como eu disse lá no início, eu quero tentar me mostrar aqui sempre animado, vou tentar ficar sempre animado, vou tentar me esforçar ao máximo para que isso fique muito, mas muito confortante de assistir, né? Porque eu me sinto bem quando tô me sentindo animado. É uma coisa que é bom deixar eu registrado aqui falando, porque eu gosto de me sentir bem quando eu tô me sentindo animado, assim. Não é sempre que eu me sinto bem, né? Mas a maioria das vezes, pelo menos eu tento. E é sobre isso. Eu peço um pouquinho de paciência para algumas pessoas que provavelmente podem notar um desânimo meu em alguns vídeos, podem notar uma personalidade minha talvez um pouco diferente e tals. Mas basicamente eu quero já deixar agradecido por essa paciência,
porque quem tem paciência comigo tem meu coração. É sobre isso. Eu agradeço demais a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu quero dar um grande abraço em cada um de vocês. E... é isso. Beijo. Um grande abraço.